Ainda que a pesquisa seja falha mesmo, e de fato a gente já acho que está muito claro aqui, pelo que vocês já disseram, a gente podia falar um pouquinho sobre isso que a Vera, inclusive, acabou de dizer. Quem seria esse outro candidato que herdaria os votos de Lula? Eu sei que a gente já tratou desse assunto, aliás, inclusive na semana passada, a Vera ainda de férias, mas aproveitando esses números que a pesquisa aponta, né? O Bolsonaro em primeiro, sim, mas é o que tudo indica, pelo menos é isso que o Instituto fala, ele parou de crescer, né? Inclusive caiu um pouquinho, e o Alckmin não decolando, né? E o cenário com o Luciano Huck aparecendo, e a gente sabe que ele não será candidato. Mas acho que a gente podia explorar um pouquinho isso para falar um pouquinho ainda da pesquisa. Claro. Vai lá. Eu queria antes complementar o raciocínio anterior e tratando também, dialogando com a Vera sobre isso, né? De novo ainda sobre a análise do Mauro Paulino, porque ela se trata de uma editorialização da análise da pesquisa. E é muito complicado, porque como se vale de base empírica, dá, portanto, suposta sustentação empírica ao discurso, e é disso que se trata. Pode não ser de propósito, eu não conheço o senhor Mauro Paulino, não sei quais são as intenções dele, não sei para quem ele milita, ou se ele milita, se ele tem ligações partidárias, se ele é petista, se ele não é, não sei, não me importa. O que eu quero dizer é o seguinte: o tratamento dessa pesquisa que ele deu, o diretor do Datafolha, corrobora, se valendo de base empírica, ou supostamente empírica da pesquisa, o discurso de que pior do que eleição sem Lula é fraude, de que eleição sem Lula não é eleição. É como se o Datafolha chancelasse esse discurso. E isso eu não posso admitir. Isso eu não admito. Então, Patrick Santos, eu vou ser muito sincero com você. Eu não vou tratar de nenhum cenário dessa pesquisa. Eu não qualifico essa pesquisa como tratável. Não vou, em primeiro lugar, porque não muda nada, tá? Os números são os mesmos da última, para começo de conversa. Mas eu me recuso a comentar esses números. Eu conheço o Mauro Paulino, conheço o Alessandro Giannone, trabalhei com eles na Folha, já elaborei em outras eleições passadas, cenários de pesquisa juntamente com eles. São dois pesquisadores sérios, mas eu acho que eles falharam muito, teoricamente, empiricamente, nesta análise. Todo mundo está sujeito a isso, eu não acho que exista nenhuma má-fé, não tenho motivo para crer nisso, pelo meu, enfim, meu contato com ele sempre foi profissional, mas sempre foi, eu tive a impressão dele de ser um profissional seríssimo, mas que a análise que eles fazem, ela é muito falha, tanto nos aspectos político quanto técnico, isso não temos, nós como analistas, como dizer o contrário, ela é conflitante com um dado de realidade que o próprio jornal já disse em editorial e, portanto, em reportagens, cobriu. Se o jornal cobriu o julgamento do Lula, enviou repórteres, deu amplo espaço para ele se defender, inclusive na página 3, fez o contrário, publicou artigos contra ele e publicou editoriais dizendo que sim, a sentença mostrava que havia elementos para condenar o Lula, não tem como o jornal abrir as suas páginas para que o diretor do Datafolha fale praticamente o que ele está falando, que a eleição sem o Lula não vale. Vai lá, Madu. Eu queria falar um pouco sobre essa questão que você colocou, Patrick, de quem seriam as alternativas da esquerda, do PT, né, para a eventual não, eu acho que é fato, né? O Lula não pode ser candidato. E eu hoje tem um artigo muito bom do Roberto da Mata, do professor Roberto da Mata, chamado Desmascarado e Condenado, no Globo, que para mim ele alinhava ali argumento por argumento, né, que justifica a sentença que o Lula recebeu, né, e que desmascara qualquer argumento que você possa tentar no sentido de que ele tem que ser candidato. Não há condição nenhuma dele ser candidato nos termos da lei. Então eu fico pensando quem poderia realmente ser os eventuais substitutos do Lula no PT. Né? Então, dentro desse raciocínio que você tem, mais gritando, você tem o Haddad, ex-prefeito de São Paulo, e o Jacques Wagner, né, que foi governador da Bahia. Então, são os dois nomes, digamos assim, que reúnem alguma coisa ainda, sei lá, de credibilidade do PT.
Agora, o mais importante disso tudo é que a gente já percebe que o Partido dos Trabalhadores precisa fazer uma autocrítica profunda. Ele precisa reconhecer erros profundos que ele vem cometendo no campo da política, no campo da ética, para tentar uma reconstrução. Porque o fato é o seguinte, com o poste que você tentar colocar no lugar do Lula, seja qual for o poste, o PT está fadado a tomar mais uma tremenda surra nas urnas até, quem sabe, verificar a sua existência enquanto partido, ele fica sujeito ao IBAMA, né, com risco de extinção. Agora, eu não consigo ainda ver dentro do PT nenhum movimento nesse sentido, das várias correntes que formam o PT. Então, eu fico muito curioso, porque eu acho que a esquerda vai acabar não apresentando candidato nenhum nas próximas eleições. Ele não vai ter candidato, porque, na verdade, o eleitor médio, ele não vai querer nenhum candidato com um discurso de esquerda. Ele vai querer do centro para a direita. Legal. Você vai Patrick. Oi, Andreasa. Eu queria, eu discordo do Madureira, a esquerda vai ter candidato, o próprio PT vai ter candidato, não tenho a menor dúvida disso. Tem que ter candidato para disputar o seu espólio, não há possibilidade de que não haja. Mas o ponto sobre o qual eu gostaria de falar é ressaltar a imprestabilidade dessa pesquisa sobre outro aspecto. Ela poderia servir para analisar de fato, se aquela reportagem da Folha, o levantamento de patrimônio do Bolsonaro, de aumento de patrimônio do Bolsonaro, teria impacto numa aferição como essa. No entanto, matéria da Folha, hein? No entanto, a pergunta de que falamos ontem, aquela enviesada que fala sobre denúncia contra o Bolsonaro quando denúncia não existe, que sugere que há algo grave contra ele quando não há, falando do acúmulo de patrimônio, né? Essa pesquisa invalida sentirmos se houve ou não impacto sobre o Bolsonaro. Até que ponto essa pergunta na pesquisa condiciona o entrevistado? Então, nem para saber de verdade se o Bolsonaro chegou a um teto, se a matéria da Folha teve impacto, nem para isso essa pesquisa serve. Vera. Concordo com ele, porque a partir do momento que você macula o relatório, você põe uma pergunta que induz o entrevistado, você não tem um resultado confiável.